Jesus corrige a dúvida de um pai. Não é uma questão de se Deus pode, mas da nossa disposição para crer. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje parte de um fracasso notável vivido pelos discípulos. Enquanto Jesus, no monte, onde ele revela a sua glória divina a Pedro, Tiago e João. Ao descer do monte, Jesus encontra uma discussão entre os discípulos, os escribas e a multidão. A causa do conflito é a incapacidade dos discípulos em curar o menino possuído. A história é de um homem que leva seu filho possuído por um espírito mudo até o restante dos 12, os quais descobrem que não são capazes de expulsá-lo. Mestre, eu trouxe a ti meu filho que está possuído por um espírito mudo. Sempre que o toma, lança-o ao chão e ele espuma, range os dentes e fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Notamos que o Evangelho, ele destaca alguns ensinamentos como a fé, a oração e a autoridade espiritual, além de revelar a compaixão de Jesus e a limitação dos discípulos. Ao final do texto, os discípulos e nós com eles precisam reconhecer que existe uma presença do mal com suas consequências que só pode ser sanada e removida através de uma profunda comunhão com o Senhor e com o seu Espírito. Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. De fato, no entanto, não parece ser a oração que Jesus realiza para curar o jovem de seu estado de mudo que o condenava à rigidez. Após fazer uma anamnese, quer dizer, uma investigação da história do doente, Jesus continua dialogando com o Pai, conduzindo-o de uma atitude de hipótese, uma atitude hipotética, a uma atitude imperativa. Jesus perguntou ao Pai: há quanto tempo isso acontece com ele? O Pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes o lança no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer algo, tende compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus respondeu: se podes, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou em alta voz: eu creio, ajuda a minha falta de fé. É o pai do menino quem faz a oração que os discípulos ainda não aprenderam a fazer. Aquela oração que move montanhas e liberta o poder de Deus. A presença de Jesus é decisiva para resolver o possível caos e a impotência dos discípulos, ressaltando que sem Ele, nossas ações espirituais são ilimitadas. São limitadas. Ilimitado é o poder de nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a parte que nos toca na liturgia de hoje, ao lermos a primeira leitura, compreendemos que a arte de permanecer diante do Deus invisível que realiza maravilhas não é fruto de técnicas ou do esforço da vontade, mas floresce naturalmente em um coração sábio, em um espírito que reconhece que já não tem mais palavras para dizer, mas perguntas a escutar. Quem poderá contar os grãos de areia do mar, as gotas da chuva e os dias dos séculos? Quem poderá medir a altura do céu, a vastidão da terra e as profundezas do abismo? Quem examinou a sabedoria de Deus que existe antes de todas as coisas? Eclesiástico capítulo 1, versículos do 2 ao 3. Jesus não permitiu que os discípulos acampassem no Tabor, mas nem ele ficou ali muito tempo. Ao chegar junto dos discípulos, viu-os rodeados por uma multidão que não esperava sua vinda. A multidão, surpreendida, suspendeu a discussão com os discípulos e acorreu a saudá-lo.
É então que o pai, como nós vimos, desse jovem endemoniado, lhe fala do estado da saúde de seu filho, acrescentando que os discípulos não tinham conseguido curá-lo. O caráter furioso de Jesus, várias vezes realçado no Evangelho segundo São Marcos, vem ao de cima, dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-o para cá. Se nota aqui que Jesus verifica que a sua pregação e os milagres realizados não tinham conseguido consolidar a fé dos discípulos e nem mesmo da multidão. Daí nasce a sua indignação. Todavia, ele não abandona aqueles que sofrem. Note bem que o pai do jovem também tinha uma fé inconsistente, mas pelo menos reconhecia essa falta de fé, essa fé tão pequena, com humildade. Se podes alguma coisa, socorre-nos. Tem compaixão de nós. Era já um princípio de fé que Jesus intuiu, partindo dessa fé inicial e escutando a sua oração. Eu creio, ajuda a minha pouca fé. Do grego, pisteuo boetei mou te apistia. Jesus concede-lhe uma fé mais robusta. Depois realiza o milagre pedido, libertando o jovem do espírito mudo e deixando um breve intervalo de tempo para que se revelem a grandeza e o poder do amor. A multidão pensa que o jovem estava morto, mas, pelo contrário, estava livre e podia iniciar uma nova vida. Quando os discípulos interrogam Jesus sobre a sua incapacidade em curar o jovem, o Divino Mestre acena, mais uma vez, a necessidade da oração. O uso dos verbos crer, do grego pisteuo, e ajudar, socorrer, boetei, assim como dos substantivos incredulidade ou dúvida, apistia, o Evangelho quer expressar que esse homem possui uma fé que apenas está na sua fase inicial. No entanto, mesmo que imperfeita essa fé, esse homem possui uma fé sincera. Por isso, ao reconhecer seu estado, ele faz um pedido contínuo de assistência a Jesus, reconhecendo as suas limitações e clamando por uma ajuda divina. A oração desse pai é, sem dúvidas, um exemplo de humildade espiritual. Mesmo quando nossa fé é frágil, nós podemos pedir a Deus que nos fortaleça. Jesus corrige a dúvida do pai. Não é uma questão de se Deus pode, mas da nossa disposição de crer. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos cultivar continuamente a nossa fé de modo ativo e perseverante, orando com constância, porquanto algumas batalhas espirituais, elas exigem oração intensa e persistente, não fórmulas mágicas. Reconheçamos nossas limitações e busquemos a Deus. Tudo muda, tudo passa. Deus não muda. Digamos juntos: eu creio, Senhor. Ajuda a minha falta de fé. Uma santa segunda-feira para você e sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e misericórdia.